Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um IFTcast, direto da Baixada Maranhense para as nações da Terra. E antes de te apresentar o conteúdo desse vídeo, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, dá o joinha, compartilha, comenta. E por que a gente pede isso? Porque a gente quer que essa mensagem chegue o mais longe possível. E quando você faz isso, você está ajudando este canal a cumprir o seu propósito, que é propagar a palavra de Deus, o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amigos, olha, esse assunto é um assunto que eu amo falar. Eu quero dizer a vocês que é impossível esgotar um assunto desse tão amplo em um podcast, em um ano de série numa igreja, levando em consideração a profundidade desse tema. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o primeiro ato religioso da história da humanidade. Eu sei que de lá para cá nós tivemos muitos atos religiosos, inclusive estão nas escrituras. Mas eu quero falar hoje, me deter nesse nosso podcast de hoje, a falar do primeiro ato religioso da história da humanidade. Qual seria, hein? O que você acha? Gente, curiosamente, o primeiro ato, a primeira manifestação religiosa do homem foi exatamente no Éden. É isso mesmo. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecam, eles se separam de Deus. E Deus chega no Éden para tratá-los. A Bíblia diz que eles estavam escondidos. Mas muita gente diz assim, eles estavam escondidos e estavam nus. Não, você precisa ler direito. Eles não estavam nus. Eles estavam vestidos. Com o quê? Eles estavam vestidos de aventais. Olha o termo que a Bíblia vai usar. Aventais. Para você entender o que é um avental, basta você lembrar do cozinheiro. Lembra daquela peça que o cozinheiro usa? Veja que ela é uma peça que não cobre por inteiro. Olha que interessante. Então está mostrando que esse ato, ele não foi completo, ele não cobre o homem por inteiro. Quem teve a iniciativa de fazer estes aventais? O homem. A Bíblia diz que o homem fez. Então, o homem fez aventais, uma peça incompleta. E qual foi o material? Vocês lembram? Folhas de figueira. Ou seja, isto aponta para um fato, uma realidade. Esses aventais precisariam ser feitos recorrentemente. Ou seja, nós temos aqui o perfeito enredo da religião. O que é a religião, senão o homem fazendo algo que é incompleto e que vai exigir dele recorrência. Ou seja, atos intermináveis de sacrifícios, de penitências, para que o homem se sinta aceito por Deus. Logo, a religião nada mais é do que o homem cosendo folhas, fazendo aventais de folhas de figueira para se sentir apresentável diante de Deus. É como se Adão tivesse falando assim para Deus: ó Deus, eu fiz uma bobagem aqui, mas eu já resolvi o problema. Eu já consertei o meu erro. Eu consertei o meu erro. E aqui está o pressuposto equivocado da religião. Olha só, a gente não tem nenhum problema com o termo, com a etimologia. A palavra religião é religar. Até aí, tudo bem. Por isso que a Bíblia fala da verdadeira religião. O que é religar? O homem, pelo menos a religião, ela já trabalha um pressuposto legal, que é a separação do homem. O homem está separado de Deus. E aí a religião vai dizer assim, nós precisamos religar esse homem com Deus. O problema é de onde para onde. É porque a religião carrega o pressuposto que o homem tem o poder de se reconectar com Deus. Isto é realmente equivocado. Porque nesse mesmo texto nós vemos a manifestação do evangelho, da boa notícia, da graça de Deus. Deus chega, Deus vai manifestar a graça dele ao homem caído. A primeira coisa é remover aquela roupa feita
de folhas de figueira. Então a Bíblia diz que Deus vai fazer. Olha só, anote isso. Quem vai fazer agora? Deus. Deus tem a iniciativa e Deus vai fazer roupas, vestimentas para cobrir o homem. Agora, qual é o termo que a Escritura vai usar? Gente, a Bíblia é linda e perfeita. A Bíblia vai dizer que Deus vai fazer, então, para o homem, túnicas. Túnicas. Uma túnica é diferente de um avental. O avental não cobre por inteiro. A túnica é uma peça que cobre o homem por inteiro. Ou seja, este ato, sim, ele foi suficiente para cobrir o homem. E essa roupa foi feita de que material? Foi feita de pele de animais. Muita gente diz assim, que Deus matou um cordeiro. Vamos ser honestos, a Bíblia não diz que animal foi sacrificado. A Escritura não fala. Sabemos que essas vestimentas foram feitas de peles de animais. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que um ser vivo, ou seja, um animal, para perder sua pele, precisa morrer. Isso a gente sabe, está claro no texto, está implícito na passagem. Logo, o inocente precisou morrer, porque olha só, quem foi que pecou? Adão e Eva. Então, se eles pecaram, eles são os culpados. Um terceiro morre. E da morte desse terceiro, inocente, é retirado um manto que cobre o homem por inteiro. Veja se este também não é um enredo perfeito do Evangelho. Deus sacrificando o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e do sacrifício desse Cordeiro sai um manto chamado graça, que cobre o homem por inteiro. Essa é a notícia, essa é a boa notícia. Este é o Evangelho. E as melhores pessoas que a terra pode ter são aqueles que creem nessa verdade. Essas pessoas, sim, vão gerar e não produzir de si mesmos, vão gerar frutos no Espírito, porque sabem que esses frutos não provêm delas mesmas, mas provêm do Senhor. Então, gente, aqui em Gênesis nós temos o primeiro ato religioso, o primeiro ato da graça. Mas eu quero completar esse raciocínio te lembrando daquela clássica história da Torre de Babel. Na Torre de Babel, se você for ler com atenção, você vai perceber que o fim não era tão ruim. Porque vamos lá, a Bíblia diz assim, façamos uma torre cujo topo chegue ao céu. Olha, o céu é um lugar maravilhoso. É o melhor lugar do mundo. Então, eles queriam chegar ao céu. Agora, o método é que está errado. E eu também consigo ver o enredo da religião ali. Eles queriam chegar ao céu com as obras das suas mãos. E aí tem um detalhe nessa passagem que eu acho fabuloso. Pela primeira vez você vai ver na Bíblia uma construção sendo feita de tijolos. O texto vai dizer assim: usemos tijolos em lugar de pedra. Por quê? Porque todas as construções que Deus mandou o homem fazer eram de pedras, e a Bíblia vai dizer pedras toscas, ou seja, não lavradas, sem intervenção humana. O homem faz uma pedra? Claro que não, Deus faz a pedra. Mas quem faz o tijolo? O homem faz o tijolo. Então veja que o tijolo é uma produção humana, a pedra não. A pedra é Deus que dá. O homem constrói com aquilo que Deus dá. Você já viu duas pedras exatamente iguais, simétricas? Tenho certeza que você nunca encontrou. Por quê? Porque esse é o jeito de Deus fazer, respeitando a particularidade que ele colocou em cada um dos seus seres, dos seus indivíduos, dos humanos. Já a religião não. A religião é uma coisa que quer nos formatar, nos encaixotar, como um tijolo. O que é um tijolo? Uma peça simétrica, exatamente igual. Esse é o enredo da religião. Então a religião é o homem tentando fazer obras para se sentir apresentável diante de Deus, para se sentir aceito diante de Deus, para chegar ao céu com as obras das suas mãos. Isso é um projeto falido. É isso mesmo
isto é um projeto falido. O evangelho é Deus vindo, é Deus resgatando o homem, é Deus salvando o homem. Por fim, aquele fato incrível que acontece quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morre. A Bíblia diz que acontece um fato assim, um fato que para os judeus teve uma importância gigantesca, porque eles entendiam o que aquilo significava. Eu quero te explicar um pouco melhor isso. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu do templo que separava o homem de Deus, ele foi rasgado, gente. Ele foi rasgado. Ou seja, não havia mais separação. Aquilo que nos separava foi destruído, foi tirado. A minha pergunta para você é: esse véu foi rasgado de onde para onde? O texto não diz que ele foi rasgado de baixo para cima. Porque se assim fosse, a gente partiria do seguinte princípio, que o homem fez isso. Mas o texto diz que esse véu ele se rasgou de alto a baixo, de cima para baixo, mostrando que não foi o homem, foi o próprio Deus. Deus veio e Deus resgatou o homem. Logo, o que é o evangelho, senão Deus vindo ao encontro do homem? Ô, gente, isso é tão lindo, tão maravilhoso. Aquece e inflama o nosso coração de paixão por Jesus. Eu quero te desafiar a estudar mais, a se debruçar mais na Escritura sobre esse assunto. Deus abençoe você. Se este conteúdo te abençoou, manda aí para os teus amigos, compartilha com todo mundo. Faz um comentário aí, compartilha também algo que Deus já falou contigo a respeito do Evangelho e da religião. Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo IFTcast.